Vamos lá então, vamos do total zero. Primeira coisa que eu fiz, eu abri outro arquivo de Excel, abri uma pasta de trabalho de Excel, então abra um arquivo novo. Aquele primeiro arquivo que eu te mostrei, ele tá no materiais complementares aqui. Felipão, não sei onde ficam os materiais complementares da GIO. Dá uma olhada nesse menu que fica todas as aulas aqui na plataforma da GIO e procura uma aula que está escrito ali, ó, materiais complementares. Eu vou deixar tudo em anexo lá. Então, o que você vai fazer? Abre uma pasta em branco, uma pasta de trabalho em branco. Você vai clicar aqui em arquivo, salvar como, e aí você salva ela com o nome que você quiser. E aí você vai vir aqui, ó, na aba Dados. Se você tiver no seu Excel, você vai clicar aqui na sua aba Dados, e aqui na aba de Dados, você vai clicar aqui em Obter Dados. Clicou em Obter Dados, ele mostra diferentes fontes na qual você pode se conectar. Eu posso pegar de arquivos de banco de dados, então, por exemplo, de um SQL Server, de um Axis, do Analysis Services, de um Azure. Eu posso pegar da plataformas Power, como, por exemplo, o Power BI, do Dataverse. Eu tenho outras fontes de dados, como web, de imagem, né? Eu posso pegar de vários outros lugares. Só que eu quero pegar da onde? Eu quero pegar de um arquivo Excel. Então eu vou vir da onde? Eu vou obter meus dados do arquivo e esse arquivo é uma pasta de trabalho Excel. Então vou selecionar ele aqui e aí eu vou selecionar o arquivo que é o Nintendo Sending Packages. Vou clicar aqui e vou clicar em importar e ele já vai começar a leitura daquele arquivo. Uma vez que ele começa a leitura daquele arquivo, ele vai trazer tudo isso em memória. E pode ver que ele já até carrega aqui a nossa pasta de trabalho, ó, até com um íconezinho de uma pasta, e a tabela que ele encontrou, que é essa aqui, ó, que é o SAP Extract. Aqui eu poderia ter a opção de download direto, sem fazer nenhuma transformação, ou clicar aqui em transformar dados. Clicando em transformar dados, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir a interface do Power Query. O Power Query é um suplemento do Excel, então são os mesmos suplementos que você vai encontrar lá na ferramenta do Power BI, né? Então a gente tem 3 grandes suplementos. Esse aqui vai ser focado no Power Query e o Power Query ele serve justamente para quê? Para que a gente consiga tratar os dados. E o mais legal é que tudo que a gente faz aqui no Power Query, você vai ver que ele vai salvando nessa coluna aqui, ó, na direita, o passo a passo. Então ele transforma tudo que a gente faz em um passo a passo. E como ele salva isso, Felipão? Aqui você vai ver que a gente tem 3 colunas. Na página inicial, ele tem uma coluna aqui que é o editor avançado. Tudo que a gente faz visualmente no Power Query, ele gera esse código aqui. Esse código é a linguagem M, caso você nunca tenha ouvido falar. E você achando que era pouca coisa, né? Quando a gente vai estudar esse mundo, né? Então, só para análise de dados, a gente já viu um pouco ali de banco de dados, né? De SQL, já viu um pouco de Excel, já viu um pouco de PowerShell, dependendo do curso que você assistiu do Felipão, e agora você está conhecendo a linguagem M. E sim, ela existe e ela é uma linguagem da Microsoft própria para tratamentos de dados, ou uma linguagem com foco ali em ETL. Então, a gente tem aqui a nossa linguagem M, e tudo que a gente vai fazendo, ele vai transformando. Então, olha só, ele tem um Excel Workbook, onde ele lê um conteúdo do arquivo, ó, o caminho daquele arquivo, ele está aqui. Eu poderia editar esse código diretamente por aqui, porém, tudo que eu faço também na nossa parte visual, ele vai gerando código. Então, você não precisa necessariamente aprender a programar em M. Você pode fazer tanto pelo código, quanto pela parte visual. Na prática, no dia a dia, boa parte das pessoas vão estar utilizando ali a camada visual mesmo, tá? Por conta da praticidade. E eu vou mostrar para você essa praticidade. Então, olha só, primeira coisa que a gente vai fazer é que a gente já sabe que na nossa base tem algumas linhas em branco, ó. Tá vendo que tem algumas linhas nulas? A gente vai ver que aqui no Power Query a gente tem 3 colunas aqui, 3 abas, né? O página inicial, que tem todas as ferramentas principais. A gente tem o transformar, que ele transforma o dado ali que a gente está visualizando em alguma outra coisa. A gente tem o adicionar coluna, que ele vai fazer alguma coisa com aquela coluna e transformar ela em outra. E a gente tem a exibição aqui que é só configuração, tá? É só visualização. Então, basicamente, boa parte do tempo a gente trabalha com essas 3 abas e só. Bom, primeira coisa que eu quero, vou até selecionar essa linha aqui de exemplo, remover essa linha aqui, o Package ID. Ela não faz muito sentido, né? Então eu vou apertar o botão direito e excluir. Por quê? Esse Package ID ele só faz sentido para o sistema lá do SAP. Ele não faz sentido para fazer análise, não dá para fazer uma análise quantitativa, não dá para somar, não dá para multiplicar, não tem sentido essa informação. Então eu vou clicar em remover aqui, ó, botão direito, remover. Felipão, fiz errado, selecionei a coluna errado. E agora? Não tem problema. Por quê? Ele vai criando aqui, ó,
etapas aplicadas, ele vai criando o Power Query, tudo que a gente vai realizando, ele vai criando uma etapa. E essa etapa também gera um código lá no M. Se eu visualizar aqui, ó, no página inicial, editor avançado, olha só, ele já gera um código. Ele fala aqui, ó, colunas removidas, o tab remove columns, aonde ele removeu a coluna com o package ID. Você pode vir aqui, ó, no xizinho dessa etapa, ó, clicar no X, e ele faz o quê? Ele remove a execução daquela etapa. Então, tudo que você fizer aqui, Felipão, eu errei, é só clicar no xizinho daquela etapa e ele volta para uma etapa anterior. E é legal porque ele vai salvando todos esses passos que a gente está aplicando, porque se amanhã vier uma nova base de dados com os mesmos sintomas, dá para você aplicar esse mesmo passo a passo, porque ele salva tudo isso em um código, tá? Então, vou fazer o seguinte. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é botão direito no Package ID, remover coluna. Bom, outra coisa também que eu vou fazer, tá vendo que tem umas linhas que tem esses tracejados aqui? O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na coluna Game, vou clicar aqui nesse filtro, e aqui eu vou pedir para ele remover tudo que for nulo, tudo que tiver esses traços, ó, eu vou desmarcar. Ó, tudo que for tracejado aqui eu vou desmarcar. Vai deixar só as colunas que tem texto. Vou fazer isso aqui, vou dar um OK. E olha só o código que ele gera para a gente. A gente consegue ver o código só dessa etapa aqui, ó, clicando aqui nessa barra de fórmulas. E olha só o que ele fez. Vamos interpretar o que está acontecendo aqui, ó. Ele selecionou, ó, na tabela, ele selecionou as linhas e ele fez o quê? Ele só deixou as linhas que são diferentes de nulo e que também são diferentes de triplo tracejados e que também são diferentes desse quádruplo tracejados e que também são diferentes desse quíntuplo tracejado. Então, toda essa sujeira de linhas vazias ou linha com essas combinações de tracejados, a gente já removeu de uma única vez. Então, tá resolvido. Bom, outra coisa que a gente quer fazer é que aqui a gente tem um dado, aliás, tem mais de um dado aqui, tem 2 dados numa mesma coluna, e isso é muito ruim, porque aqui a gente tem o nome do jogo e o console, né? Então tem Pokémon e o console que é o Switch, tem o Pokémon aqui e o console que é o 3DS, só que tá tudo grudado. Se a gente for fazer uma análise, fica ruim, porque eu não consigo filtrar por console. Ou então, se eu estiver procurando o nome do jogo, vai ter uma sujeira lá de outro dado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa coluna Game, e aí aqui eu vou clicar na página inicial em Dividir Coluna. No Dividir Coluna, eu tenho várias opções, e eu vou selecionar aqui, ó, por delimitador. E ele até fala, ó, o dividir colunas por delimitador, ele divide os valores de uma coluna selecionada com base em um delimitador específico, ou seja, eu posso especificar um caractere. Então, vou clicar aqui, e aí ele vai abrir outro menuzinho pra gente. Aqui ele fala, ó, você quer dividir as colunas toda vez que ele encontrar 2 pontos, 1 sinal de igualdade, ou personalizado, que é o nosso caso, eu vou selecionar ele aqui. Qual que é o caractere que eu quero que ele encontre? Eu quero que ele encontre por traço. E aí ele fala assim, ó, você quer dividir isso como? Você quer dividir toda vez que eu encontrar um traço na extrema esquerda, toda vez que eu dividir um traço na extrema direita, ou a cada ocorrência? Toda vez que eu encontrar um traço, eu corto em outra coluna. Se você marcar por essa coluna aqui, toda vez que ele encontrar um traço, ele vai quebrar em colunas diferentes. Vamos ver como é que isso aqui fica? Eu vou propositalmente selecionar essa aqui, ó, cada ocorrência, e vou dar um OK. E aí você vai olhar, você vai falar, olha só, Felipão, ele criou 3 colunas. A Game 1, Game 2 e uma Game 3 nula? Mas por que isso, Felipão? Aqui nos primeiros registros, você pode ter um falso positivo de que deu certo. Que ele tem o nome do jogo e o console aqui separado numa outra coluna. Mas se você analisar com calma, tem um problema se a gente fizer isso direto. Por quê? Porque tem jogos que no nome do jogo ele tem um traço. Olha só esse jogo aqui, ó, The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition. Esse Complete Edition, ele faz parte do nome do jogo. E aí o console, que deveria estar aqui nessa segunda coluna, ele jogou para uma terceira. E aí já quebrou o sentido dessas colunas. Então eu não posso simplesmente vir aqui e marcar por delimitador. Então o que eu tenho que fazer? Tá vendo aqui, ó, nas etapas aplicadas, além do X que você tem no lado esquerdo, você tem uma engrenagem aqui, ó. Essa engrenagem que você tem aqui, ó, se você clicar nela, você volta para a configuração daquela etapa. Então aqui a gente tinha selecionado a cada ocorrência. Porém, eu quero que ele quebre somente a última ocorrência. Se ele encontrar algum traço no meio do jogo, eu não quero que ele quebre. Eu quero só que ele pegue ali da direita
para a esquerda, que é o nosso primeiro delimitador ali que ele encontrar na direita, porque aí vai estar o console. Então, eu falo para ele, eu quero o delimitador a partir da extrema direita. Quando eu faço isso, ele vai fazer o quê? Ele vai ler da direita para a esquerda. Aí no momento que ele encontrar o primeiro partindo dessa visualização da direita para a esquerda, ele para. E é justamente isso que a gente quer fazer. Vou clicar aqui, vou clicar no OK, e olha só, agora sim. Agora, ao invés dele criar 3 colunas, ele criou só 2. E se a gente analisar aquela amostra daquele jogo, vamos procurar ele aqui de novo. Olha só, The Witcher 3... Wild Hunt Complete Edition. Ficou numa coluna só, e aqui ficou só uma outra coluna com o nome do jogo. E aí, olha só, Felipão, eu cliquei errado, o delimitador não era um traço, era uma vírgula, eu preciso dar um X. Você pode dar um X nessas 2 últimas etapas e fazer de novo, ou ir naquela etapa específica, clicar na engrenagem aqui do lado direito, clicou na engrenagem, e aí você pode mudar as opções, configurar alguma outra coisa que você queira configurar. Então, para tudo que a gente for fazer no Power Query, você tem essa opção de voltar uma etapa clicando no X, e ele exclui aquela etapa, ou de mudar como é a configuração daquela etapa clicando na engrenagem. E tudo que a gente está fazendo aqui, absolutamente tudo, ele está salvando aqui, ó, quando a gente vai na página inicial, clica em editor avançado, tudo isso que a gente está fazendo nessa camada visual, ele gera esse código. Então você não precisa necessariamente aprender a programar M. Você pode, mas você pode fazer tudo isso pela interface visual. Então olha só. Então, você tem aqui a interface visual. Então, tudo que a gente foi fazendo, ó, quebrei, dividi essa coluna em 2, ó. Olha só, ele foi lá e separou aqui, ó. Ah, eu fiz um split pela coluna pelo traço, ó, ele já gerou um código, ó, splitter.split. Então, assim, foi poucas vezes na vida, assim, que eu tive que fazer alguma coisa que eu achei mais fácil fazer direto no código ali do que fazer na etapa visual. Mas o que você faz em um, reflete no outro. E esse código que ele cria é a receita para aplicar em novas bases. Então, se a Nintendo amanhã enviar 100 bases com essas mesmas características, não tem problema. Eu vou aplicar basicamente as mesmas etapas de transformação sem precisar ficar fazendo tudo isso de novo. É só eu copiar e colar aquele código aqui. Então, se esse código que eu tenho aqui, ó, eu posso literalmente copiar ele, salvar em algum lugar e depois vir aqui e colar de novo e ele vai aplicar para a base. Então, eu só preciso construir essa etapa de transformação de passo a passo a primeira vez. A segunda vez, se vier outras bases, vier outros arquivos, eu posso continuar atualizando nesse mesmo workbook, ou se eu precisar levar para outro Excel para outra pessoa, eu só mando esse código para ela aqui do editor avançado e automaticamente, como eu gosto de falar, já vai aparecer todas essas etapas aqui, ó. Então, se eu remover, ó, eu vou vir proposital aqui, ó, no página inicial, editor avançado, e aí eu vou remover aqui, ó, por exemplo, o código aqui. Vou remover aqui as primeiras linhas aqui, ó. Então, eu vou remover aqui, ó, as primeiras linhas aqui, ó. Vou deixar só 4. Vou fazer isso aqui, vou dar um concluído. Olha o que ele faz. Tudo que eu faço ali, ó, ele altera nas etapas aplicadas aqui, ó. Ele até quebrou porque eu removi mais coisa do que deveria. E se eu voltar aqui agora e colar o código, ó, vou colar o código de novo aqui, ó. Vírgula, e vou colar os códigos de novo aqui, ó. Então, vou fazer aqui, dar um concluído. Olha só, ele já vai aplicar todas as etapas novamente. Algumas vezes, você tem que tomar cuidado quando você faz isso. Ó, por exemplo, ele encontrou alguma redundância ou alguma coisa aqui, ó, nessa etapa 1 aqui, ó, que eu deixei o código sobressalente. Felipão, então explodiu, deu pau aqui na minha plataforma? Não, você pode visitar o histórico das etapas, ó. Então ele só deu problema nesse tipo alterado aqui, porque eu fiz uma alteração enquanto eu editava o código. E aí, se você voltar no histórico, ó, no dividir por colunas, tá certo. Esse aqui ele deu problema porque eu estava tentando editar ele pela interface visual enquanto mexia no código. Então, sempre que você estiver trabalhando, eu recomendo, trabalha só na parte visual e, se precisar, faz algum refinamento no código. No meu caso, essa última etapa não faz sentido. Então, eu vou clicar no X aqui e aí ele volta para esse estado. Então você tem essa maneira de trabalhar com Power Query. E é muito útil você salvar o código de toda a sua transformação. Lembrando, isso aqui é um código M na linguagem M da Microsoft. Então, a gente já tem o nosso código até aqui. Então, vamos ver as outras transformações que a gente pode fazer aqui para organizar o nosso código.